Boa tarde, graça e paz, queridos irmãos. Hoje eu estou fazendo um vídeo um pouquinho mais tarde, porque devido às coisas que eu tenho que fazer durante o dia, né? Não deu para me fazer mais cedo. Hoje eu vim trazer aqui mais uma palavra, espero que venha entrar no coração de vocês, quem assistir esse vídeo, porque desde quando eu decidi a não ir mais para a igreja, desde quando eu tomei a decisão de não botar meus pés mais dentro de uma igreja evangélica, eu estou descobrindo muita coisa dentro da Bíblia que eu nem imaginava que existia. Sinceramente, cada dia que passa eu fico mais chocada com as coisas que eu descubro dentro da Bíblia que eu nunca ouvi falar em igreja. Em igreja a gente só sabe falar sobre aceitar Jesus, se batizar, dar o dízimo, tomar a Santa Ceia, que não é Santa Ceia, tá? Porque a ceia era comemorada uma vez por ano, tá? Uma vez por ano. E a ceia era para simbolizar a Páscoa, que era a saída dos hebreus lá do Egito. Aqui tem que tomar todo mês. Todo primeiro domingo do mês tem que tomar Santa Ceia. E tá, e outras coisas a mais. E eu nunca ouvi falar desses versículos. Entendeu? Eu vou ler aqui hoje para vocês. Mas antes de eu ler, eu quero falar uma coisa. Jesus, quando ele veio para os judeus, certo? Jesus, quando nasceu, Jesus nasceu judeu. Ele veio para os judeus. Ele pregou para os judeus, certo? Então, Jesus veio para cumprir a lei de Moisés, a lei de Moisés. Por que isso aconteceu? Porque muitos não conseguiam cumprir a lei. Muitos não conseguiam cumprir a lei. Então, Deus, para dar um fim nisso, nessa lei maldita, que é uma lei maldita, tá? Deus enviou o seu filho para pregar o verdadeiro evangelho, mas Jesus tinha que fazer tudo que estava na lei. Portanto, que Jesus se batizou nas águas sem ter pecado nenhum. Sem ter pecado nenhum, Jesus se batizou nas águas. Jesus tomou Santa Ceia. Jesus fez muitas coisas que era da lei, certo? Jesus veio para cumprir a lei, porque nenhum ser humano conseguia cumprir a lei. Então, quando Jesus foi crucificado, que o véu rompeu, o véu lá do templo, o véu se rompeu de baixo até em cima, o véu se abriu, ali foi quebrada a lei. A lei não existe mais. A lei não existe mais. Depois que Jesus foi crucificado, morto e ressuscitou, a lei de Moisés acabou. A lei de Moisés era para os judeus. A lei de Moisés não era para nós, os gentios, porque nós somos os gentios. Nós somos aquele povo que não fazia parte.
do judeu. Nós somos aquele povo que não participava da lei de Moisés, certo? Então, as igrejas, hoje em dia, que praticam a lei de Moisés, eles estão ignorando o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Tá entendendo? Foi um sacrifício em vão, porque quando Jesus ressuscitou, veio uma nova lei. Amar teu próximo como a ti mesmo. E amar a Deus acima de todas as coisas. Se é para viver como judeu, então tem que fazer tudo certo. Tem que fazer as leis todas. Né? Porque ninguém, que adianta você dar o dízimo, tomar ceia, se batizar nas águas, se você não cumpre o resto das leis? Que era mais de 65, 300 e poucas leis, não sei. Sei que era muita lei, era muita coisa que tinha que ser cumprida. E Jesus foi o único que conseguiu cumprir. Então, eu vou ler aqui uma passagem aqui na Bíblia, tá? E depois eu volto a falar. Então, vamos lá. Gálatas 2, Gálatas 2, 14, tá? Gálatas 2, 14. Mas quando vim que não andava bem direitamente conforme a verdade ao Evangelho, disse Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza, não pecadores, dentre os gentios. Os gentios eram o povo ímpio, o povo que não participava da lei de Moisés, tá? Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pela obra da lei, nenhuma carne será justificada. Porque se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. Porventura, Cristo, ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se tornou edificar aquilo que destrói, constitui-me a mim mesmo transgressor, porque eu, pela lei, estou morto. Pela lei estou morto. A lei de Moisés matava. Se você não cumprisse o que você tinha que cumprir na lei, você era morto. Para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé
do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Agora me responde isso. Cristo morreu em vão? Você vai permitir, você vai deixar, você vai concordar com um negócio desse? Jesus então morreu em vão por você? Você está dentro da igreja, fazendo as leis de Moisés? Está ignorando o sacrifício de Jesus por você? Quer dizer então que Cristo morreu em vão? Cristo morreu em vão, né? Cristo morreu em vão. Nada adiantou, né? Nada adiantou. Porque se você está dentro de uma igreja, se você se batiza nas águas, se você dá dízimo, se você toma ceia, se você vai para o monte, faz campanha de jejum, essas coisas todas aí que os judeus faziam, então você não está acreditando que Deus morreu na cruz por você. Você não está dando valor ao sacrifício de Jesus por você. Tá vendo por que eu desisti? Eu desisti por causa disso. Porque eu não sou judia para fazer as leis de Moisés. Eu não sou judia. Eu sou gentil. E agora aqui, ó, na mesma página, Gálatas 3, do versículo 10. 10, 13. O primeiro é Gálatas 2, 14. O outro é Gálatas 3, 10. Todo aquele, pois, que são da obra da lei, estão debaixo de maldição. Olha só. Tá vendo só? Se não é maldição, é maldição. Se liberta. É maldição. Você está vivendo sobre maldição. Todo aquele, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. O livro da lei, não é a Bíblia, o livro da lei era aquela pedra lá que tinha os 10 mandamentos de Moisés, tá? Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que faz estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição, porque por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Tá vendo? Jesus, ele se fez maldito. Ele se fez maldito, ele se fez pecador. Ele foi pendurado numa cruz. Ele deu o sangue dele pelo mundo. Ele se tornou maldito. Como é que essas pessoas não enxergam um negócio desse? Como é que esses pastores ficam aí enganando os outros?
Por que eles não pregam isso dentro das igrejas? Porque eles vão pagar um grande preço. Vão pagar porque está mantendo as pessoas presas dentro das igrejas, com a ameaça de que a pessoa vai para o inferno, que Satanás vai levar a alma da pessoa para o inferno. O inferno não existe, tá? Isso aí é outra mentira, tá? Só porque viu escrito na Bíblia inferno e Satanás, eles querem botar medo na pessoa, tá? Porque no outro vídeo eu já expliquei no outro vídeo aonde que ficava o inferno, lá em Jerusalém, tá? Então, gente, isso aqui é uma coisa inacreditável. Eu nunca ouvi isso dentro da igreja, nunca na minha vida. Eu quero que um raio caia na minha cabeça se algum dia eu ouvir um negócio desse dentro da igreja. Nunca. Eu vou ler de novo, porque isso é revoltante. Como é que pode enganar o povo assim? Gente, olha, eu nunca tinha lido esse livro. Eu sempre lia Gênesis, Samuel, Marcos, Lucas, João, Mateus, Provérbio. Mas esses livros, que é o verdadeiro evangelho, eu nunca tinha lido. Eu nunca tinha lido. Porque se eu tivesse lido isso antes, eu ia ter minha visão aberta, ó, há muito tempo. Eu não ia ficar deprimida do jeito que eu fiquei. Porque na minha boca só saía diabo. Todo mundo estava com diabo na minha boca. Todo mundo estava com diabo. Todo mundo estava sendo usado por Satanás. Conversa fiada. Enganando os outros. Toma vergonha. Querem dinheiro, vai trabalhar. Como é que pode fazer um negócio desse? Eu vou ler de novo. Todo aquele, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que faz essas coisas, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus não foi pendurado no madeiro? Então, desde o momento que Jesus foi pendurado no madeiro, ele se fez maldito no nosso lugar. Acabou a lei. A lei era para os judeus, não era para os gentios, não era. Gente, como é que eu estou vendo um negócio desse aqui e as pessoas que estão dentro da igreja não estão vendo? Meus queridos, não se permita mais ser enganado. Jesus se fez maldito por mim, por você, pelo mundo. Não permita mais ser enganado. Gente, é inacreditável um negócio desse. Como é que pode um negócio desse? Agora eu vou ler aqui também. Aqui, ó, é porque eu desisti da igreja. Nunca mais na minha vida. Nunca mais na minha vida. Ó, Deus que fez o mundo, tudo que nele há,
Esqueci, tá? Para vocês conferirem aí na Bíblia de vocês. Atos 17, 24. Tá? Atos 17, 24. 24. 17, hein? Atos. Porque o Deus que fez o mundo, tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mãos de homem, nem tampouco é servido por mãos de homem, como se necessitado de alguma coisa, pois ele mesmo quem dá a todos a vida e a respiração de todas as coisas. O que eu tenho que falar? Deus habita em templo? Não. Deus não está lá. Deus está, sabe onde? Em você. Deus está em você, em mim. Quando a gente fala que Deus habita no nosso corpo, que primeiro eu pensava que Deus realmente habitava dentro do nosso corpo. Mas não. Depois eu entendi que Deus habita em nós, sabe aonde? No nosso coração, na nossa mente, é aonde Deus habita. Nós somos o templo do Senhor. É nós que somos o templo do Senhor. Ele habita no nosso coração e na nossa mente. Deus não habita em templo feito por mão de homem. Deus não está nas igrejas. Ainda mais com lei de Moisés. Lei de Moisés. Eu não sou judia para viver a lei de Moisés. Eu quero ser livre. Eu quero ser livre. Eu aceito de bom grado o sacrifício de Jesus por mim. Eu aceito de bom grado. Sou muito feliz por isso. Para que eu vou entrar para dentro de uma igreja para me viver sob maldição? Para mim ser uma pessoa maldita? Para mim viver amaldiçoada? Deus me livre. Deus me livre. Não quero não. Não quero não. Eu vou ler aqui também, Romanos 6. Romanos 6, 3, tá? Romanos 6, 3. Ou não sabeis que todo quanto fomos batizados em Cristo, ou não sabeis que todos que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também, em novidade de vida, porque se fomos plantados justamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Tá vendo? Então, Jesus, ele veio para cumprir a lei, porque ninguém conseguia cumprir a lei. Certo? Ele cumpriu a lei. Ele se fez maldito por nós. Tá? Deus não habita em templo feito por mão de homem.
Deus não está dentro das igrejas. Quem está lá é Moisés. Moisés está lá. Deus não está não. Tá? Deus não está lá. Quem está lá é Moisés. Tá? E quando Jesus foi crucificado e foi ressuscitado, quando aquele soldado feriu ele com aquela lança, que saiu sangue e água do corpo dele, aquilo dali, ele estava limpando nós. Aquilo dali foi o nosso batismo na cruz com ele. Tá entendendo? Hoje em dia, você não precisa mais ser batizado nas águas. Isso aí era a lei de Moisés. Hoje em dia, você não precisa mais dar o dízimo. Isso era a lei de Moisés. Você não precisa tomar ceia, porque isso aí era a lei de Moisés. Você não precisa ir para o monte, porque era a lei de Moisés. Isso aí tudo é sacrifício de tolo. Eu não estou falando isso para poder ofender ninguém. Não. Não estou fazendo isso para ofender ninguém. Eu estou falando a verdade. Eu estou falando a verdade. Pode até pensar que eu estou fazendo isso para ofender, para querer diminuir alguém. Não. Não. Eu estou falando isso para abrir os olhos das pessoas. Estou falando isso porque Deus tem me dado o entendimento. Deus está me mostrando as coisas. Então, é obrigação minha alertar. É obrigação minha falar. É obrigação minha. Porque se eu me calar, o que vai adiantar Deus ter abrido minha visão? Tá entendendo? Por isso que eu estou falando. Então, essas coisas todas, essas doutrinas todas que tem dentro das igrejas, isso aí era coisa de Moisés. Jesus veio para cumprir a lei. Foi morto, ressuscitou. Nós fomos lavados naquela água e sangue que saiu do corpo dele. Nós fomos crucificados com Jesus na cruz. Nós fomos ressuscitados com Jesus. Deus habita em nós, no nosso coração, na nossa mente. Não permita, meus queridos, não permita ser enganado. Eu sei que todo mundo que está dentro da igreja está ali porque quer realmente agradar a Deus, quer realmente fazer a vontade de Deus. Mas não com a lei de Moisés, porque Deus parou, Deus acabou essa lei, que era uma lei maldita, uma lei que oprimia as pessoas, matava as pessoas, condenava as pessoas. Por isso que Jesus veio e morreu por nós. Tá entendendo? Eu fico muito triste, sabe? Fico triste porque tem muita gente que está dentro da igreja e está enganada. Muita gente está dentro da igreja e está sendo enganada. Está lá, ó, com o véu de Moisés na cara. O véu de Moisés, o véu da lei, está tampando a visão. Não está deixando eles ver a verdade. E o pastor engana. O pastor, ele não revela essas verdades. Ele não mostra essas verdades que tem dentro da Bíblia. Eles querem condenar a pessoa. Ó, se você cortar o cabelo, tu vai pro inferno. Se você olhar pro lado, Satanás vai te levar pro inferno. Não vigia, se você não der o dízimo, você vai pro inferno. Minha filha, liga a luz aí, por favor.
Porque eles só sabem falar isso. Tudo é o inimigo. Ah, o inimigo está lutando contra a minha vida. Satanás está se levantando. Deu até vontade de rir. Deu até vontade de rir. Ah, meu Deus do céu, fulano de tal morreu, foi pro inferno. Eu falo isso porque muitas vezes eu falei isso, tá? Muitas vezes eu falei isso. E fulano de tal tá com o diabo no corpo. E tá sendo usado por Satanás. Vai queimar lá no inferno, lá nas profundezas. Porque realmente eu acreditava que o inferno existia. Eu realmente acreditava que Satanás existia. Sabe? E quando eu tive a minha visão aberta, que eu resolvi abrir a visão, resolvi falar com Deus mesmo ali, no particular, eu só tenho a agradecer ao meu Pai. Só tenho a agradecer a meu Deus. Sou muito grata por tudo que Ele fez na minha vida e continua fazendo. Eu nunca imaginei que eu, com a idade que eu tô, fosse descobrir o verdadeiro evangelho agora, sabe? Quando eu aceitei Jesus, aceitou Jesus. Meu Deus, quando eu aceitei Jesus, eu só tinha 16 anos. Hoje eu tô com 41, sabe? E agora eu vejo que eu não sabia nada. Eu não sabia nada. Eu era uma pessoa cega, eu era uma pessoa ignorante. Mas hoje, desde quando eu me libertei do sistema religioso, Deus tem me mostrado cada coisa que às vezes eu olho assim, às vezes eu vejo alguma pregação, eu fico, meu Deus, isso estava dentro da Bíblia, como é que eu nunca vi? Não, deixa eu conferir para ver se o que esse irmão está falando é isso mesmo. Não é possível, eu nunca vi isso dentro da Bíblia. E eu abri a Bíblia e está lá. Eu estou conhecendo a Deus agora. A verdade é essa. Eu estou conhecendo a Deus agora. Eu estou conhecendo o verdadeiro evangelho agora. Só agora. Eu estou conhecendo o verdadeiro evangelho. Só tem 2 meses. Quase 2 meses, mais ou menos. E eu estou muito feliz. Muito satisfeita com as coisas que eu estou descobrindo. Muito satisfeita mesmo. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Deixa eu fechar aqui a palavra do Senhor. Eu quero falar o seguinte. Se libertam. Eu quero deixar isso para vocês. Se liberte. Não permita mais que homem venha dominar a sua vida. Que homem venha falar para você o que é certo e o que é errado. Tá entendendo? Não se faça mais prisioneiro. Tome a decisão. Fale com Deus. Peça a Deus para te mostrar. Pela misericórdia dele, ele vai te mostrar a verdade. Assim como ele está mostrando para mim. Isso tudo é a misericórdia de Deus na minha vida. Tá entendendo? Não permita que vocês venham a ser enganados. Tá entendendo? Essas coisas todas que vocês fazem dentro das igrejas. Isso aí era a lei de Moisés, acabou. Não existe mais. Não existe mais, queridos. Não existe mais. Tá entendendo?
A lei era para o judeu. Jesus veio, cumpriu, acabou com a lei. Nós somos, como é que eu vou dizer? Nós somos herdeiros de Deus. Nós somos herdeiros. Nós somos gentios. A gente não fazia parte da lei. A gente não cumpria a lei. A gente era os ímpios, como está na Bíblia. Está entendendo? Mas a gente se agarrou a essa fé. A gente se agarrou à fé em Cristo. A morte de Cristo na cruz. Não deixa que a morte de Cristo na cruz venha a ser em vão. Não permita que Deus tenha morrido em vão. Você não é judeu. Você não é judia para estar fazendo as leis de Moisés. Que vocês venham ter a visão de vocês aberta, assim como eu tive. Não deixe mais ser enganado. Não permita isso. Eu não quero viver sob maldição. Eu não quero. Não quero viver sob maldição. Não quero mesmo. Deus me livre. Jesus, tadinho. Ele se fez maldito naquela cruz. Vamos tentar reconhecer isso. Vamos tentar dar valor para isso. Ele se fez maldito. Uma pessoa que não tinha pecado. Mas ele deu a vida dele por nós. Derramou o sangue dele por nós. Que a gente venha dar valor para isso. Não para a lei de Moisés, mas sim o verdadeiro evangelho, que é a palavra de Deus, que é a fé em Jesus Cristo. É você agarrar, você acreditar que Jesus morreu por você. Você não deve mais nada para Deus. Você não deve nada para Deus. Você não tem que pagar nada para Deus. Não tem. Você pode estar buscando a Deus dentro da sua casa. Você pode estar buscando a Deus em cima da sua casa. Você pode estar buscando a Deus na rua. Você pode estar aonde você quiser. Que Deus vai estar com você, porque Deus habita aqui e aqui, ó. Não é dentro de igreja. Então, que vocês venham ficar com essa mensagem hoje. Espero ter ajudado alguém. Espero que essa mensagem entre no coração de quem assistir e venha entender o sacrifício de Jesus. Amém? Fiquem todos na graça e paz do nosso Senhor. Tá? Tenham uma boa noite e até o próximo vídeo.